Muito bem, bom dia, bom dia, bom dia, meu terceiro ano. Como é que vocês estão aí, hein? Alô, Brasil! Chegou a hora da nossa aula de biologia. Oh, coisa boa aqui no nosso terceirão. E aí a gente está conversando de uma temática que a gente vai seguir com ela aí, conhecendo, né, diversos reinos de seres vivos. A gente vai continuar os nossos estudos sobre bactérias, protozoários, a gente vai continuar esses estudos sobre a organização da diversidade biológica, tá? Então, como é que a gente está fazendo isso? Primeiro, a gente entende o que é essa diversidade, né? Não? E aí, depois, a gente vê que é necessário agrupar seres vivos para a gente compreender melhor com quem que eles se parecem mais, com quem que eles se parecem menos, e nesses agrupamentos a gente organiza essa diversidade. Então, existem os níveis de organização. Nos seres vivos, a gente usa o reino, domínio, aliás, que são 3, árquea, bactéria e eucária, né? Domínios, reinos, aí entra no reficofage. Reinos, filos, classes, ordem, família, gênero e a espécie, que é essa que vai ter lá aquela nomenclatura binomial, né? A gente vai ter sempre o nome de alguma espécie, das espécies composto. Então, ele é composto pelo gênero, que é o primeiro nome, pelo epíteto, que é o segundo nome, e o nome da espécie vai ser os dois nomes juntos. Gênero, Homo. Espécie, Homo sapiens. Certo? Beleza? Deixa eu ver, Daniel, quem é que está ao vivo com a gente aqui nos acompanhando nos polos. Estamos aqui com Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, Oeiras. Então, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de hoje. Estou sentindo falta da galera de Lagoinha, mas devem estar chegando, né? Para a nossa aula aqui. E, gente, vamos ver se dá tudo certo para a gente compreender esse conteúdo que a gente precisa adiantar, né? Mas que a gente vai ficar falando sobre essa organização da diversidade. Chegou aí também Colônia do Gurgueia. Bem-vindos e bem-vindas. Bom dia. E vamos dar seguimento, né? A nossa aulinha de bio de hoje. Vamos lá. Continuando a temática, né? De organizando a diversidade dos seres vivos. Vamos continuar falando dos nossos reinos. A gente tinha começado a falar do reino Monera, das bactérias, e a gente vai dar continuidade comigo, professora Amanda, na nossa disciplina de biologia, hoje 14 de setembro. Então, a gente continua com essa temática com o objetivo de quê? Compreender quais critérios utilizados para se fazer a correta classificação dos seres vivos e quais as regras de nomenclatura biológica devem ser utilizadas para que sejam estabelecidos os nomes das espécies. E aí a gente faz a exposição do nosso conteúdo, resolve atividades, né, objetivas, nossas questões, e as discursivas, né, os desafios que eu proponho aqui. Eita, Felipe, já estava nervosa aqui. Cadê meu povo do chat? Armaria. Estou um pouco atrasado, mas cheguei. Meu filho, isso é que importa. Demorou, mas chegou a hora. Estava pronto para te encontrar. Eita, é a nova? Quem lembra dessa música, hein? Aqui. É a nova cantando Chiclete com Banana. Eita, professora, já prestou, viu, tuas músicas? É muito bom. Então, bora seguindo. Prestai-vos atenção que a gente segue falando sobre a reprodução das bactérias. Mas antes de falar da reprodução das bactérias, vocês lembram a estrutura da célula bacteriana, combinado? Eita, mas a gente fez desenho. Vocês lembram que a gente fez uma aula inteira com 3 slides? Não foi, Felipe? 3 slides a professora usou na aula passada, porque foi tanta conversa e tanto desenho, não foi? Então, a gente lembra da estrutura da célula bacteriana. Bora relembrar aqui, ó. Parede celular. Composta de quê? Peptidoglicano, que é uma substância que está presente nas paredes celulares das bactérias apenas. A gente vai ter uma membrana plasmática, que essa é muito semelhante, vou botar aqui, ó,
membrana plasmática, muito semelhante às outras membranas dos outros seres vivos. A gente vai ter aqui ainda, ó, um DNA que, no caso das bactérias, ele é diferente porque ele é circular. Né? A gente vai ter ainda nas bactérias outros pedacinhos de DNA, não vão ser todas que vão ter, né? Algumas bactérias vão ter quem? Plasmídios, que são fragmentos de DNA menores, mas que trazem alguma característica para essa bactéria. Tipo assim, ela pode ser resistente a um determinado antibiótico. Essa informação pode existir num plasmídio. E o que é mais interessante, eles são utilizados para a reprodução delas. A gente vai já conhecer. Vamos já lembrar quem são os plasmídios e para que é que eles servem. E aí as bactérias vão ter só um tipo de organela, que são quem, hein, Felipe? Quais as únicas organelas bacterianas, Oeiras? As únicas organelas bacterianas são os riba, os ribossomos. Os ribossomos, por quê? Porque todo ser vivo precisa sintetizar proteína. Então, não existe célula sem ribossomo. Né? Então, eu estou aqui hoje na aula, só tem artista, a professora Amanda e a Joyce. A artista maravilhosa aqui, quem desenha é ela. Eu estou aqui só rabiscando. E aí, gente, existem as estruturas de locomoção, né? Como o próprio flagelo. Algumas apresentam cílios e o que a gente chama de pílis, né? Cílios que vão servir também para locomoção. Algumas. E alguns fazem os pílis sexuais, mas a gente vai já saber que saliência é essa das bactérias de fazer essas coisas para se reproduzir sexuadamente. Então, olha só, a gente viu, inclusive, que de acordo com a forma, elas podem ter formas distintas, né, que são a forma, e também podem se arranjar de jeitos diferentes. Então, a gente tem cocos, bacilos, espirilos, né? E aí, isso aqui são as formas, né? Tem os vibriões. Isso aqui são os formatos das bactérias. E aí elas podem se arranjar, né? Diplococo, diplobacilo, estafilococo, quando é o formato de cachos, né? Assim, essas aglomerações. Streptococcus, quando eles são assim, uma fileirinha de várias bactérias, coquinhos. Então, existe forma e arranjos diferentes. Felipe, está tudo ok até agora? E nossos polos está tudo bem? Baixa Grande do Ribeiro, quem mais está aí? Colônia do Gurgueia, Oeiras, tudo certo? A gente está só revisando aqui o que a gente já viu de bactérias, tá? E aí a gente viu que há tipos de reprodução diferentes, tá? Massa, Felipe, obrigada. Tem reproduções diferentes. Então, o que é que vai caracterizar uma reprodução sexuada, Felipe e galera que está nos assistindo? O que é uma reprodução sexuada? Hein? Professor, é aquela reprodução que a gente não pode falar aqui não por causa do horário. Deixa de ser besta. Não tem nada a ver com isso. Reprodução sexuada é toda aquela reprodução que é a mistura de material genético. Agora, como os seres vivos fazem para misturar esse material é que é o babado, né? Então, cada um vai ter uma forma de fazer essa mistura de material genético. Se eu misturei DNA, a reprodução é sexuada. Aumenta a variabilidade genética, aumenta a estratégia de sobrevivência, né, desses seres vivos. E tem a reprodução
assexuada. Na reprodução assexuada, não há troca de material genético. Por quê? Porque a bactéria, por exemplo, a sua célula, que é única, vai se dividir em duas. Então, esse DNA dela aqui principal, ó, esse aqui que eu estou mostrando a vocês, esse aqui, ó, ele vai se dividir em dois, ele vai se duplicar. Quando ele duplica, a célula se divide. A gente vai já ver alguns GIFs que vocês vão compreender. Então, na reprodução assexuada bacteriana, a gente chama de bipartição, cisparidade, é a mesma coisa, tá? Nessa reprodução, não há troca de material genético, tá? Mas na reprodução sexuada, nós vamos aumentar aqui, nós vamos colocar essa informação. A troca ou mistura de DNA, galeras. Misturou DNA, se reproduziu de forma sexuada, certo? Beleza? Então, as bactérias, elas conseguem se reproduzir de 3 formas sexuadas diferentes. Elas têm altas estratégias, né? Então, nessa reprodução, quais são as características da reprodução sexuada? Vamos aqui marcar bonito, porque slide bom é slide todo riscado. A recombinação genética, tá bem aqui. Por que é que tem recombinação genética? Porque tem mistura de DNA, então ele se recombina, traz novas informações, né? Então, isso vai levar à formação de novos indivíduos com características diferentes, resultante da mistura de material genético. Ou vem do DNA, principalmente dos plasmídios. Então, pode ocorrer de 3 maneiras. Vamos marcar de novo. Quais são as maneiras que elas podem ocorrer? Transformação, transdução ou conjugação. São essas 3 formas das bactérias se reproduzirem que vão ser estudadas nesse minuto por nós, que somos verdadeiros ninjas da compreensão da bactéria, das bactérias. Combinado, bebês? Vamos fazer bem bonito, porque hoje eu estou inspirada. Vai ficar uma coisa incrível, tudo colorido, esses slides da professora. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, que é assim que a gente é feliz, com muita cor. Certo? Então, vamos lá conhecer essas estratégias reprodutivas, tá bom? Reprodução sexuada. Sempre lembrando que há a mistura ou a troca de material genético. A primeira que a gente vai conversar é sobre a transformação, tá? Então, esse tipo de reprodução, né, chamada de transformação, é quando a bactéria receptora capta do meio pedaços de DNA livres procedentes de outras bactérias já mortas. A bicha é demais. Já pensou? Morreu uma bactéria bem aqui. Quando essa célula bacteriana ela morre, o cromossomo dela libera, a célula se rompe e libera fragmentos do seu cromossomo principal ou até mesmo os seus plasmídios. Então, alguns desses fragmentos tem bactéria que, pera bem aí, que aquele fragmentinho bem ali tem um gene massa e eu vou pegar ele para mim, meu amor, porque esse gene vai me dar uma característica louquíssima depois que eu não tenho ainda. Então, você pega aqui, ó, alguns dos quais, né, esses fragmentos podem adentrar a célula da bactéria viva. Então, existe um cromossomo nessa célula que vai ser um material e vai ter esse material integrado. Então, há uma recombinação entre o fragmento do DNA e o cromossomo do hospedeiro. Deixa eu fazer aqui bonitinho e dar um zoom para vocês visualizarem bem bonitinho. Aqui, olha só. Que interessante esse zoom. Presta atenção, menino. Eu tenho uma célula que morreu, certo, Felipe? Morreu. Antes ela do que eu. Morreu, meu amor. Liberou um monte de pedacinho de DNA. Aí vai lá, bonito, e pega um pedaço para ela. Então, essa bactéria, ela não trocou material genético. Ela misturou
o gene que vinha de uma bactéria morta ao seu próprio cromossomo. Então, isso é o processo de transformação, ela se transforma. Se você reparar bem, a gente tem aqui um pedacinho vermelhinho, né? Nessa última imagem aqui, né? Que está representando pela combinação, né, entre o cromossomo e esse novo fragmento de DNA. Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo sabe o que é a transformação da bactéria? Ok? Felipe, nossos polos, como é que tá por aí? Tudo beautiful? Rapaz, presta atenção. Vocês estão muito quietos hoje. Estou sentindo falta das meninas, né? Professor, então, aumenta o tamanho do DNA? Ora, aumenta sim. Aumenta. Não vai aumentar um absurdo, né? Porque ela pega um fragmentozinho. E aquele fragmento, Felipe, vai trazer uma nova informação. Então, tanto aumenta o DNA, como traz uma nova característica pela mistura desses genes. O que é que tu acha desse babado aí? É de com força, né? As bactérias, minha gente, o povo fala assim, é porque elas não evoluíram. Meu amor, a célula bacteriana, ela existe desse jeito, desde o primeiro ser vivo que surgiu, ele parecia com a bactéria. Isso tem quantos milhões de anos? Não sei, vários. Agora eu vou te contar bem aqui. Até hoje tem célula que se garante de ser unicelular e existir e resistir, mesmo com esse tanto de antibiótico que a gente já inventou. Rapaz, se isso aí não for evolução e adaptação, a gente vai ter que voltar umas casas na compreensão desses conceitos, né? Então, elas são ultra adaptáveis. Por que é difícil controlar a bactéria, infecção hospitalar? Por que é difícil? Porque elas vão recebendo material genético por transformação, por conjugação e por tradução. Então, a gente vai compreender esses mecanismos de reprodução, né? Cheia dos plasmídeos, né, Felipe? A gente vai compreendendo esses mecanismos de reprodução e a gente vai se ligando que, poxa, é por isso que é difícil. É difícil demais fazer o controle de infecção hospitalar, por exemplo. Então, existem bactérias que são multiresistentes. Você está aqui dentro de um hospital. Dentro do hospital, do ambiente hospitalar, existem as bactérias que vão adentrar o corpo dos pacientes pelo catéter, né, pelas agulhas, pela própria presença, pelo ar, né, que a pessoa respira, pelo toque, pelas feridas abertas, enfim. Vários são os aspectos que vão levar a essa contaminação. Com 7 dias de internação, é muito possível que a pessoa já pegue bem ali uma infecção hospitalar. O que é essa infecção? É passar a ter a presença dessas bactérias do ambiente hospitalar no corpo da pessoa. E aí elas vão provocar a febre, vai ter que ter um controle, aí vai começar a tomar antibiótico. Começa com o mais simples, e aí, se não dá jeito, avança para os antibióticos de amplo espectro, que a gente chama, que eles são mais fortes, né? Pegam a gama de bactérias maiores, mas também podem desequilibrar muito a nossa microbiota. Então, é bem difícil fazer o controle dessas bactérias, porque a todo momento elas estão adquirindo resistência e trocando essas informações genéticas, porque a resistência a antibiótico é uma condição genética nas bactérias. Aí elas, ei, tu não está resistente a esse aí? Não, pois pega aqui um plasmídio. Aí, tchá! Rapaz, é desse modelo, tá certo? Então, a gente observa esse tipo de reprodução. Esse primeiro aqui é chamado de quê mesmo? Como é o nome dessa reprodução que eu estou mostrando para vocês? Começa com trans, termina com formação. Uma dica dessa, bichos. Uma dica dessa. Transformation, transformação. Então, tá aí nosso primeiro modelo de reprodução sexuada bacteriana. Muito bem, Felipe. Pegou no ar a dica, hein? Pega a visão. Então, olha só. Ainda temos... Aqui, deixa eu marcar melhor, porque eu achei muito fraquinha essa marcação da transformação, ó. Então, esse primeiro modelo aqui é a transformação. Amarelo combina com que cor, hein? Vamos botar um amarelo e roxo para ficar assim bem escalafobético. Ó. Bem, né? Olha que cor bonita. Agora sim está marcado de que tipo de reprodução nós estamos falando.
transformation, beberes. Muito bem, Felipe. Todos os nossos polos que estão assistindo, esse é o primeiro tipo de reprodução bacteriana. Vamos mais um. Bora compreender aqui quem é a conjugação. Estou achando pouco ainda. Agora sim, Felipe. Agora aqui, ó, conjugação. Conjugação. Tá aí. Quem é que vai ser essa conjugação? Um outro tipo de reprodução sexuada bacteriana, onde há uma transferência genética por conta da conjugação entre duas bactérias, né? Então, como é que vai acontecer essa conjugação? Vai haver transferência de DNA de uma bactéria para outra através de um pile sexual. Olha a saliência dessas bactérias. Ela vai lá e aí, como é que é? Aí ela vai e estica um pilezão bem grandão. Ó, vocês estão vendo aqui? Isso aqui é o pile sexual, né? Esse mecanismo de recombinação requer contato próximo entre as bactérias envolvidas. Então, após o processo, as células se separam e a bactéria receptora se reproduz assexuadamente, originando células filhas com material genético recombinado. Então, bora ver o que é esse pile sexual. Olha que bonito essa história toda. Vou dar o zoom aqui de novo para a gente observar como é que funciona essa reprodução bacteriana. Vocês estão observando na fila 1 aqui que tem essa imagem, né? Então, a gente olha aqui. Eu tenho duas bactérias. Uma, essa mais da esquerda, é a doadora e a bactéria da direita é a receptora. Tá? Então, vocês estão vendo dois tipos de material genético dentro dessa bactéria, certo, Felipe? Olha só, eu tenho o DNA cromossômico, que é esse vermelho, e tenho o azul, que é o plasmídio. Como é que rola essa transferência de informação? A bactéria pega o plasmídio dela e dá todinho para outra, é? Ser doido, não é assim não, porque ela não vai ficar sem. Então, a primeira coisa que ela faz é esticar, né? Ela, como se ela fizesse uma, como é que chama? Uma extensão, né? Que inclusive envolve um pouco a membrana plasmática, né? E ela estende esse pile até tocar na parede da bactéria receptora. Vamos olhar aqui o número 2, olha só. No número 2, a gente observa que esse pile já está colocado entre as duas bactérias. Ele vem da bactéria doadora, tá? E aí, a partir desse pile, que vai funcionar como uma ponte, ele vai transferir esse plasmídio, uma cópia do plasmídio para a bactéria receptora. Então, vai ter a atuação, né, de uma enzima chamada de DNA polimerase. A gente já sabe o que é que essa enzima faz, né? Então, a gente tem aqui, ó, a DNA polimerase, essa em amarelinho aqui, que eu estou mostrando a vocês. Ops. Ó, essa enzima em amarelinho aqui são as mesmas enzimas que atuam fazendo a replicação do DNA, gente, né? Então, essa DNA polimerase vai fazer uma cópia do plasmídio e, a partir do pile, ela vai passar essa cópia para a bactéria da receptora. Então, eu tenho aqui o plasmídio F, agora eu tenho uma antiga bactéria doadora. Quem recebeu o plasmídio agora vai ter todas as informações que tem nesse plasmídio
por exemplo, de novo, resistência a antibiótico, tal. Então, se essa informação estiver no plasmídio da doadora, essa receptora agora vai ter essa informação de resistência. Ela também vai ser resistente. E ela também vai ter agora a capacidade de fazer o pile. E aí ela pode se reproduzir assexuadamente, por bipartição, né? Ela pode se dividir em duas, ok, não tem problema. Mas ela pode também passar uma cópia desse plasmídio por conjugação para outras bactérias. Entenderam o que é a conjugação bacteriana? Alô, Brasil! Quem está conosco aqui no nosso chat? Quem está conosco aqui no nosso IPTV? Todo mundo entendeu? Então, olha só. Alô, Baixa Grande do Ribeiro, cadê vocês? Estão muito quietos. Cadê Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins, Oeiras? Cadê os professores e professoras da mediação para a gente bater esse papo e saber se está tudo compreendido aí com os nossos alunos, gente? Tá tudo bem? Espero que sim, tá bom? Vamos nos comunicando aqui. Se tiver alguma dúvida, coloca nas mensagens que a gente vai respondendo. Tá certo? Então, é preciso conhecer. Já estamos falando de reprodução bacteriana, reprodução sexuada. Já falamos de qual primeiro? Transformação. E agora estamos falando da segunda, que é a conjugação. Essa conjugação precisa que uma bactéria doadora estique um pile. Ela vai olhar para a bactéria e falar: ai, pega meu pile para você, gata. E aí, por este pile, ela passa uma cópia do plasmídio. Tchan. E aí, essa bactéria receptora vai receber essa cópia, vai pegar as informações para ela, vai dizer: massa, adorei, valeu. E aí ela pode continuar a vida dela normalmente, só que agora com superpoderes, né? Então ela vem com essas informações a mais e com a capacidade de se reproduzir por conjugação também. Beleza? Entendido? Então, vamos adiante. Tá certo? Todo mundo entendeu essa imagem? Se eu botar uma imagem assim na prova, ó, sem nome de nada, e disser assim: explique. Ai, o que foi que eu fiz? Aqui, pronto. Explique o processo reprodutivo das bactérias abaixo. Como é que vocês iam explicar? Bora treinar? Olhando para essa imagem. É só isso aqui mesmo. Vamos lá treinar. Olhando para essa imagem, explique o processo de reprodução por conjugação. Eu vou dar 3 minutos, viu, Felipe? E você me explica como é que funciona esse processo valendo.
Rapaz, esse Felipe se garante demais, ó. É isso mesmo. Reprodução por conjugação, resposta do nosso aluno Felipe. Uma bactéria doadora forma um pile, tá ali o pile, lá na etapa 1 ali, né? Forma um pile para se conectar a outra bactéria, que é a receptora, né, Felipe? A enzima DNA polimerase faz uma cópia do plasmídio e envia o pile para a bactéria receptora. E aí só faltou finalizar dizendo que a partir daí a bactéria receptora tem as informações do plasmídio e também consegue se reproduzir por conjugação. Perfeito, Felipe, você arrasa, gato. Vamos para a frente. Você entendeu tudo já. E aí eu tenho um GIF maravilhoso da conjugação. Tomara que dê para ver direitinho aí. Olha a saliência delas, olha. Presta atenção. Essa bactéria mais da esquerda, quem está liberando, ela está alongando, né, uma estrutura para chegar na outra bactéria, que é o pili. Olha aí, ó, como é interessante. Isso aí em microscopia, né? E essa coloração aí é por conta da fluorescência, uma técnica de microscopia que dá para a gente ver os seres minúsculos a partir dos microscópios. Então, a gente vê nessa imagem a formação do pili e a reprodução por conjugação bacteriana. Quem é aqui a bactéria doadora? Doadora, receptora, o pili sexual aqui. Por ele é que vai passar o plasmídio para essa nova bactéria. Para essa nova bactéria não, para essa bactéria que agora vai ter novas características. Tá certo? Beleza? Então vamos adiante, que eu acho que tem mais um gifzão aí. Olha a saliência aumentada. O pili sendo esticado aí para a outra. Pega. Então, na hora que toca na parede, há uma possibilidade da passagem desse plasmídio para outra bactéria. Tá certo? Janche, escrever com a borracha não rola, né, galera? Vamos fazer aqui. Bactéria doadora, bactéria receptora, mas bem aqui tem uma outra doadora, vocês estão vendo? Essa aqui, ó, também está alongando um pili sexual aqui. Então, temos duas doadoras e uma receptora. E aqui essa estrutura... Tchan! Tudo compreendido, visualizado, inclusive no microscópio. Eita, professora, é rápido. Meu filho, o negócio aí é de com força, as bactérias são ultra rápidas, né? Aqui ele deve estar acelerado, o vídeo, tá bom, Felipe? Não é tão rápido assim, não. Às vezes acelera porque demora alguns minutos, né? Para alongar essa estrutura e para fazer esse contato. Então, o vídeo está acelerado nesses GIFs. Tá certo, amor? Então, bora para frente. Gostou? Eu adoro ver GIFs, porque a gente visualiza melhor as coisas, né? Então, vamos adiante. Ainda falando, né, da transdução. Gente, a transdução ela é louquíssima, porque ela envolve uma terceira criatura. Além de duas bactérias, né? Ela envolve os vírus. Como assim, professora? Como assim isso envolve vírus, mulher? Quando a gente fala de transdução, bora anotar ali em cima também para ficar bem bonitão e a gente saber quem é quem. Não, de amarelo não. Olha aqui a transdução. A transdução é um outro tipo de reprodução ainda sexuada, né? Onde há uma transferência genética também. Só que o transmissor desses genes é um vírus bacteriófago. Quem é que vai ser o vírus bacteriófago? É o vírus que tem afinidade de parasitar bactérias, tá? Ele vai iniciar um ciclo lítico, durante o qual incorpora pedaços do DNA de seu hospedeiro ao seu próprio DNA e os transfere a uma célula quando infecta. Primeiro, vamos relembrar aqui os vírus. Os vírus, eles são
eles conseguem se reproduzir por 2 tipos de ciclo. Ô, Daniel, tu consegue me dar um slide em branco, por favor? Chegou a hora da arte aqui. Para a gente poder relembrar, por gentileza, essa reprodução viral. Tá certo, Felipe? Nossas turmas que estão assistindo, prepara que agora é a hora do desenho. A gente vai lembrar os 2 tipos de reprodução. Como é que os vírus conseguem parasitar para reproduzir? Tá certo? Olha só. Deu certo, Daniel? Beleza, galera. Então a gente o Daniel tá organizando aqui o nosso slide em branco para eu poder fazer um esqueminha da reprodução viral. Lembrando, vírus, parasitas celulares obrigatórios, certo? Obrigatoriamente ele vai parasitar alguém. E eles têm especificidade. Ou seja, um vírus, ele só vai ser parasita de um determinado organismo. Um vírus que ataca planta dificilmente vai atacar animal. Um vírus que ataca bactéria dificilmente vai atacar plantas. Então, assim vai se seguindo. Então, eles são específicos para determinados tipos de seres. E aí a gente está falando dos bacteriófagos. O que é comum para todos os vírus? Nenhum deles consegue se reproduzir sem parasitar uma célula viva, né? São parasitas obrigatórios. E mais, os vírus, eles vão ter a condição de botar o seu DNA para piratear a célula. Ele vai roubar o metabolismo celular, tá certo? Obrigada, Daniel. Então, a gente vai só fazer um esqueminha aqui de brinde, tá? Reprodução viral. Só relembrando. Olha só, eu tenho aqui um vírus bacteriófago. Ele tem uma estrutura bem doidinha assim mesmo, ele tem esses desenhos. Esse aqui é o TR4, né? O que a gente mais vê os desenhos. Eles são assim, mais ou menos. Dentro desse vírus está lá o DNA dele, né? Tá lá. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai infectar uma célula viva. Nesse caso do bacteriófago, ele vai infectar, ele vai parasitar uma bactéria, que também tem seu DNA aqui. Então, ele entra em 2 ciclos. Na verdade, o vírus, primeiro, ele se aproxima da célula, ele vai entrar na célula, né? Não vai entrar o vírus todo. Então, o que é que ele faz? Ele pega o DNA dele e joga dentro da célula bacteriana. Quando ele faz isso, esse DNA ele vai se incorporar ao DNA bacteriano. Então, se eu tenho aqui, ó, DNA da bactéria, agora esse DNA vai ter um pedacinho do DNA do vírus, vai estar incorporado aqui. Deixa eu só fazer bem bonito para vocês observarem melhor. Esse DNA da bactéria vai ter agora um pedacinho do DNA do vírus. O que é que vai acontecer a partir disso? Esse vírus vai começar, o DNA do vírus, né? Vai começar a comandar a produção de novas estruturas. Né? Então, geralmente é assim que acontece. Como ele não consegue se reproduzir só, esse DNA bacteriano contaminado, né, vamos dizer assim, pelo DNA viral, ele vai começar a mandar a célula reproduzir suas estruturas. É assim que ele se reproduz, o vírus. E aí ele pode entrar em 2 ciclos, né? Então, quando é que isso aqui, quando essa bactéria termina de produzir as estruturas virais, ela pode se romper, né? A parede da bactéria, a membrana da bactéria se rasgam para poder, para poder liberar, deixa eu só apagar aqui, para poder liberar, pessoal, esses novos vírus. Olha só,
tenho aqui novos vírus que foram produzidos a partir do parasitismo, né? Então, eles se liberam, mas para eles saírem, eles matam a célula. Então, esse tipo de ciclo, né? Esse tipo de ciclo que a bactéria morre, ó, já fragmentou aqui o DNA, já rompeu. Então, quando há a morte da bactéria, esse ciclo é o lítico, né? É isso mesmo? Deixa eu só confirmar bem aqui. Não, esse ciclo aqui é o lítico mesmo, tá certo. Né? Então, existe um outro tipo de ciclo lítico. Ele vai romper, vai ter a lise da célula. E tem uma parte do ciclo que pode ser o lisogênico. Qual é esse ciclo? É que está aqui o DNA incorporado. Só que agora, ao invés desse DNA produzir novos vírus, na hora que a bactéria vai se duplicar, ela faz uma cópia do seu material para mandar para a nova célula, né? E aí essa cópia vai com um pedaço do gene do vírus. Então, ela vai seguir formando novas células, porém com fragmentos do vírus. Tenho duas novas células filhas, mas no DNA dessa bactéria agora, eu vou ter um pedaço do DNA do vírus. Tá entendendo? Ela não entrou no ciclo que vai fazer estruturas e depois vai romper a célula, não. Mas o vírus está se reproduzindo? Tá, porque o DNA dele foi duplicado quando aconteceu a bipartição. Quando a bactéria vai se dividir em duas, então, quando a bactéria entra em reprodução assexuada, e aí ele vai liberar esses tipos, né, de bactérias, essa situação onde a bactéria vai trazer o vírus, o DNA do vírus no seu DNA. A bactéria morreu? Não morreu. Qual é o tipo de ciclo viral? Lisogênico. Ficou compreendido aí? Felipe, a Adriane, bom dia. Ou não é Adriane, não, é Ariadne. Vixe, Maria, li errado, desculpa. Bom dia, Ariadne. Felipe, você entendeu esses dois tipos de reprodução viral? Então, inicialmente, o vírus ele vai se aproximar da célula bacteriana, ele vai injetar o material genético na célula bacteriana, no citoplasma. Esse DNA do vírus vai se incorporar ao DNA da bactéria. A partir disso, pode rolar duas coisas, ou o ciclo lisogênico ou o ciclo lítico. Se entrar no ciclo lítico, esse pedacinho ré de DNA do vírus vai comandar a produção de novas estruturas virais. Quando tiver tudo pronto, produziu, montou, que nem uma fábrica, esse vírus vai comandar a saída, né, dos novos vírus e vai matar a célula bacteriana. Então, esse tipo de ciclo é o ciclo lítico. Tem a lise, a morte da célula. Mas pode acontecer de, quando chega nesse momento que o DNA do vírus já se incorporou ao DNA bacteriano, ele entra, né, a célula não entra no processo de fabricação, né? Ele vai entrar, vai ficar no DNA da célula de boas, não vai fazer nada, vai estar só aqui se reproduzindo de carona. Porque aí, quando a célula entrar em bipartição, ou seja, que uma célula vai se dividir para virar duas novas células, esse DNA bacteriano vai ser copiado. Quando é feita uma cópia, vai também o fragmento copiado do DNA do vírus. Então, isso aqui é um tipo de reprodução também. Duplicou DNA, reproduziu. Então, esse tipo de ciclo é chamado de ciclo lisogênico, tá certo? Onde não há o rompimento ou a morte da célula bacteriana, tá bom? Então, vamos grifar aqui os dois tipos de ciclo, só para a gente se situar e voltar aqui nos nossos slides, tá bom? Os dois tipos de ciclos
virais, não são ciclos bacterianos. Então, existe o ciclo lítico e existe o ciclo lisogênico. Combinado? Ou pode ter um momento que depois do ciclo lisogênico, a bactéria pode ter um ciclo lítico? Pode, Felipe, muito bem lembrado. A qualquer momento, uma dessas células, né, o vírus pode se cansar dessa vida de pegar carona e ordenar, né, geneticamente que não, agora vamos embora, galera, vamos embora cair fora daqui. Aí ele pode entrar no ciclo lítico. Muito boa a sua pergunta, tá, querida? É isso mesmo. Pode entrar no ciclo lítico. Deixa eu puxar uma setinha, né, para a gente entender. É capaz. Ó, Felipe, estão perguntando se você vai cursar biologia aqui nos nossos estudos. Eu acho que ele é uma pessoa que adora biologia. Ó, pode entrar no ciclo lítico, em homenagem ao nosso querido Felipe, que está perguntando, né? Tá massa, boa pergunta. Pode sim. Tá no lisogênico, mas pode entrar no ciclo lítico, não tem problema não. Pode acontecer sim, tá? Então, vamos voltar aqui para a gente entender. A gente veio para a reprodução viral para a gente poder depois voltar para a reprodução bacteriana, porque nessa reprodução bacteriana a gente vai precisar do auxílio dos vírus. E é um auxílio assim que é bem complicado, né? Nem parece bem um auxílio, mas vai auxiliar na reprodução das bactérias. Então, olha só, quem é que vai transmitir os genes da bactéria? Um vírus. Então, ele vai iniciar um ciclo lítico. Entendemos o que é um ciclo lítico, né? E aí, durante esse ciclo, o vírus incorpora pedaços do DNA da bactéria ao seu próprio DNA, né? E ele vai transferir para a próxima célula que ele vai infectar. Olha como é massa, presta atenção. Olha aqui o nosso ciclo lítico viral, né? E a gente observa, eu tenho aqui em roxo, vermelho, sei lá, rosa, o DNA do bacteriófago, que inclusive está muito mais bonito o meu desenho, só para dizer aqui esse detalhe. No 1, eu tenho a chegada do bacteriófago na superfície da bactéria. Isso tem um nomezinho que a gente vai estudar lá na reprodução viral. Chegou, ele vai no 2 jogar, ó. Ele já botou aqui para misturar o material genético dele em roxinho com o material genético da bactéria em verde. Estão ligados? O DNA do vírus é roxo, então vai sair alguns vírus com o DNA purinho dele, mas alguns vão sair com o material genético meio que contaminado com o material genético da bactéria. Então, quando isso aí rola, que o material do vírus tem um pedaço do material genético da bactéria, na hora que ele vem aqui contaminar, parasitar outra bactéria, ele traz o pedaço do DNA lá da primeira que ele infectou. Então, quando ele lança esse DNA aqui na bactéria de novo, na próxima bactéria, ele vai incorporar um pedacinho do DNA bacteriano. Olha aqui, gente, eu acho fofo essa reprodução, apesar de um pouco trágica, né? Olha só, presta atenção bem aqui, ó. Eu tenho esse vírus, que ele vai ter o DNA bacteriano. E aí, na hora que ele infecta essa nova bactéria, é outra bactéria. Ele vai lançar o material genético dele, que está em roxo, mas ele joga também o pedacinho do DNA bacteriano. Então, para a gente fazer aqui o zoom com as anotações. Olha aí, gente! Esse vírus de baixo, ele vem com a contaminaçãozinha do DNA bacteriano e ele vai acabar lançando numa próxima bactéria. Estão vendo como basta misturar gene? Misturou gene, bebê, já era. Reproduziu sexuadamente. Trouxe novas informações, que era de uma bactéria para outra. Pegou carona no vírus, o pedaço de DNA bacteriano. Entenderam o que é a como é o nome dessa aí? Transformação, conjugação, transdução. Quase não sai, não foi? Então, ó,
transdução. É o nome desse tipo de reprodução bacteriana sexuada, onde o vírus auxilia na mistura de genes bacterianos. Fizemos aqui, ó, como está muito mais bonito do que esse, né? O meu desenho, claro que tá. E aí, só para relembrar os tipos, né, de reprodução viral, tá certo? E aí a gente vai passar adiante, que ainda tem algumas coisas. Olha aí a transdução em GIFs, como é interessante. Nesse quadrinho A, o que é que acontece? A chegada do DNA viral se incorpora, né, ao DNA bacteriano. Não posso riscar aqui não, senão não vai ficar legal. É assim, né? Tem que arrumar o lugar certo. A. DNA viral. Se incorpora ao DNA bacteriano. B. Ordena-se, né, a reprodução viral. E C, o transporte, né? Transporte de DNA para outra bactéria. Então, é assim que acontece, né? É uma opção também, né, Felipe? Ser biologia, ser biólogo? Olha, pois conte comigo, viu? Estão vendo aí via GIFs, né? Os 3 momentos que a gente resume aqui a transdução bacteriana. Gostaram dos GIFs? Gostou, Ariadne? Está compreendendo tudinho por aí, amor? Espero que sim. E aí a gente tem algumas doenças, né, que são provocadas por bactérias, tá? A gente tem, por exemplo, o botulismo, que tem um agente etiológico. O agente etiológico é quem provoca a doença. E aí a gente tem um gênero e uma espécie de bactérias. Clostridium botulium. Essa espécie bacteriana é quem provoca o botulismo. Como é que a pessoa fica com botulismo? Ela tem a ingestão de alimentos enlatados com a toxina botulínica. Vocês já ouviram falar dessa toxina? O que é que acontece quando a pessoa está doente com o botulismo? Há uma paralisia muscular, porque ela bloqueia a transmissão de impulsos nervosos. Então, o músculo fica paralisado, é uma doença gravíssima. Aí a galera sacou, olha o que é a biotecnologia. Botulismo, né? Paralisa os músculos, né? Pois vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa toxina, close na professora agora, Daniel. Vamos pegar essa toxina e vamos ver se ela paralisa uma parte dos músculos e tira as rugas das caras das pessoas que estão envelhecendo. E aí essas rugas, por exemplo, essa minha ruga charmosa de fazer assim para o sol de Teresina, essa aqui, ó, é só pegar uma injeçãozinha aí, aplica a toxina botulínica. E aí eu posso fazer careta, minha carinha vai ficar, ó, esticada. Essa ruga aqui, ó, de ficar assombrada com as coisas que acontecem no planeta, ela também some, ó. Isso aqui, quem bota Botox, que é uma marca que utiliza a toxina botulínica, que veio de uma doença, minha gente. Eles pegaram a biotecnologia, transformam numa tecnologia estética, né? E não só estética, há também indícios de utilização da toxina botulínica para o tratamento de alguns tipos de patologias. Massa, né? A toxina botulínica, que vem do Clostridium botulium, que é a bactéria que provoca o botulismo. Então, o que é que a gente tem que tomar cuidado, né? Na conservação dos alimentos, você não me compre lata de alimento que está amassada, né? Que está com formato estranho, estufada. Pode ser uma ação bacteriana ali dentro, né? E o tratamento é feito com antibióticos. Então, a gente não consome alimentos enlatados que tenham a latinha deformada. Outra doença.
Isso, lava a lata, mas o problema é dentro, não é fora. Por mais que a gente lave a lata, a contaminação é dentro do alimento, não na lata. Essa lavagem da latinha vai prevenir, claro, várias outras patologias, inclusive aquela lá que é transmitida pela urina de rato. Hanseníase ou lepra, outras doenças provocadas por bactérias, né? É provocado por Mycobacterium leprae. A transmissão é o contato direto com secreções contaminadas de pessoas doentes na pele e na mucosa. Os sintomas: lesões cutâneas sem sensibilidade. Viu uma manchinha no corpo, triscou, não sentiu? Procura logo o médico ou a médica, vai procurar um serviço de saúde, porque essas manchas podem ser hanseníase, né? Então, a profilaxia, né? Como é que a gente evita? Educação sanitária. E o tratamento também é feito com antibióticos. Isso aqui já deformou pessoas, já tem histórico muito grande, né, da doença que é chamada de lepra, nem é mais chamada de lepra, a gente chama de hanseníase. E existe tratamento e cura. Basta observar. Apareceu manchinha no corpo, já trisca logo. Se ela for hanseníase, naquela mancha você não vai ter sensibilidade, você não vai sentir. Meningite, né? O agente etiológico Neisseria meningitidis é transmitida por inalação de partículas, né, contaminadas, ou da secreção nasal, da saliva dos portadores da bactéria. Os sintomas: febre alta, dor de cabeça, rigidez nos músculos da nuca. Uma das coisas que se fazem clinicamente quando a pessoa tem meningite, né, é fazer a pessoa fazer esse movimento aqui, ó. Baixa a cabeça e toca o queixo no pescoço. Quem está com meningite, falta é não conseguir tocar o queixo no pescoço, né? Quando faz esse movimento assim. Então, porque está tudo inflamado por conta da presença da bactéria, né? Vômitos, septicemias com mancha na pele, hemorragia digestiva. Então, evitar ambiente fechado com aglomeração de pessoas sempre foi uma atitude, uma atividade que previne algumas doenças, não só a Covid, né? Isolar os doentes, vacina que tem já contra meningite e tratamento feito com antibióticos. Tétano, que já conhecemos, e aí a gente deixa para a sexta as nossas questões, tá certo? A gente conversa um pouquinho mais sobre o tétano e sobre as nossas questões na sexta-feira, que a gente tem mais tempo para responder tudo isso aí, tá certo? Espero que tenham curtido. Deixa aqui um beijo bem grandão. Tenham uma ótima semana. Até sexta, ó. Tchau, tchau.